Você já parou para pensar no peso de uma assinatura? Para a maioria das pessoas, é apenas um risco de tinta sobre o papel, um formalismo. Mas para mim, que passei 50 anos da minha vida como costureira, uma assinatura sempre foi como o último ponto em uma costura importante. O arremate que une tudo, que dá força ao tecido, que sela uma promessa. Por toda a minha vida, minha assinatura foi sinônimo de honra, de palavra dada, de confiança. Eu só não imaginava que meu único filho, Pedro, usaria a confiança contida no meu nome para tecer a mais cruel das armadilhas, usando minha assinatura não como um ponto de união, mas como a tesoura que cortaria, de uma vez por todas, os laços entre nós. Meu nome é Alice, tenho 71 anos, e minha história de redescoberta começa com o som estridente de um telefone numa tarde chuvosa de terça-feira. Eu estava na minha pequena sala de costura, o meu santuário, com o cheiro de linha e óleo de máquina no ar, consertando a barra de um vestido para uma vizinha. O telefone tocou e eu atendi com a tranquilidade de quem espera uma amiga para um café. Senhora Alice Ferraz? Disse uma voz jovem e impessoal do outro lado da linha. Sim, sou eu, respondi, já com um nó de apreensão se formando no meu estômago. Ninguém me ligava com essa formalidade. Meu nome é Ricardo, falo em nome do Departamento de Cobrança do Banco Nacional. O motivo da minha ligação é referente ao contrato de financiamento do veículo BMW X5, placa RJS 2025. Consta em nosso sistema um atraso de 62 dias no pagamento das parcelas. O mundo ao meu redor pareceu ficar em câmera lenta. BMW X5. As palavras soavam estranhas, estrangeiras na minha boca. Eu, uma viúva que andava de ônibus e cujo maior luxo era comprar um tecido de linho puro, não tinha nada a ver com um carro daqueles. Meu senhor, deve haver algum engano, gaguejei. Eu não tenho nenhum carro financiado. Houve o som de um teclado sendo digitado. Senhora Alice, seu nome consta neste contrato não apenas como fiadora, mas como devedora principal e solidária. A assinatura da senhora está em todas as páginas. O valor em aberto, com juros e multas, é de R$ 8.214. A sala de costura começou a girar. A assinatura. O contrato. A lembrança daquele dia, 3 meses antes, me atingiu com a força de um soco. Pedro e Juliana, minha nora, sentados na minha sala, com os rostos mais angelicais e as intenções mais sombrias. Mãe, é o carro dos nossos sonhos, Pedro havia dito, os olhos brilhando com uma cobiça que na época confundi com ambição. Vai mudar nosso status profissional, me dar mais credibilidade com os clientes. É um investimento na nossa família. Juliana, sempre a mais pragmática, completou o cerco. O problema, sogrinha, é que o banco é muito chato com o nosso histórico de crédito. Como somos autônomos, eles pedem um fiador com nome limpo, com um histórico impecável, e ninguém tem um nome mais respeitado no mercado que a senhora. A cena se desenrolou em minha mente. Eu, que criei Pedro sozinho depois que meu marido, João, se foi, levado por um infarto. Eu, que transformei esta pequena casa num lar e num ateliê, costurando dia e noite para pagar a faculdade de arquitetura dele. Eu, que nunca atrasei uma conta na vida. O meu nome limpo não era um acaso, era o resultado de uma vida inteira de trabalho e sacrifício. E eles o queriam, não como um exemplo a ser seguido, mas como uma ferramenta a ser usada. É só uma assinatura, mãe, Pedro insistiu, segurando minha mão. Uma formalidade. Eu pago tudo em dia. A senhora não vai ter que se preocupar com nada. É só para nos ajudar a dar este passo. Mesmo com o coração querendo ceder, uma velha prudência, a mesma que me fazia conferir cada centímetro de uma costura, acendeu um alarme. Eu não assino nada sem que meu advogado veja primeiro, eu disse. A irritação no rosto deles foi visível. Advogado, mãe? Para que complicar? É um contrato padrão, disse Pedro. Dr. Mendes é meu amigo há 40 anos, desde que seu pai era vivo. Ele não vai cobrar nada, é só para eu ficar tranquila, insisti. E essa foi a única batalha que venci naquele dia. Eles concordaram a contragosto. No dia seguinte, na mesa do escritório empoeirado do Dr. Mendes, um homem de 80 anos com a mente mais afiada que a de qualquer jovem, o contrato foi analisado.
Lembro-me do olhar preocupado dele por cima dos óculos de aros grossos. Alice, isso é uma loucura, ele me disse em particular, enquanto Pedro e Juliana esperavam na recepção. As parcelas são altíssimas. Se seu filho falhar um único mês, o banco virá atrás de você com tudo. Você pode perder sua casa. Eu sei, Afonso, mas é meu filho. Ele me jurou que vai pagar. Respondi, a eterna desculpa de todas as mães. Dr. Mendes suspirou, derrotado pela minha fé cega. Tudo bem. Se você insiste, vamos ao menos fazer isso do meu jeito. Vou fazer uma pequena alteração na estrutura do contrato. Uma cláusula de proteção. Eles não vão entender a diferença, mas nós saberemos. Ele voltou para a sala com o contrato e, com sua autoridade de advogado, explicou ao gerente do banco, por telefone, a mudança que queria. Vamos apenas inverter a posição. A senhora Alice entrará como a compradora principal e o seu filho como o devedor solidário. É uma medida de segurança para o patrimônio dela, uma forma de garantir que o bem fique protegido. Para o banco, não muda nada. Para ela, muda tudo. Pedro e Juliana, ansiosos para conseguir o carro, mal prestaram atenção à tecnicalidade. Assinamos, e eu, com a falsa garantia da cláusula de proteção do meu amigo, me senti em paz. A voz do cobrador no telefone me trouxe de volta à realidade fria. Senhora Alice, a senhora ainda está na linha? Sim, estou. Minha voz era um fio. Eu vou resolver. Vou falar com meu filho. Perfeito. O banco aguarda uma posição até o final do dia. Ou teremos que iniciar os procedimentos de execução da dívida e busca e apreensão do veículo. Desliguei o telefone, o corpo inteiro tremendo. Peguei meu celular e disquei o número de Pedro. Chamou e caiu na caixa postal. Tentei de novo. Caixa postal. Liguei para Juliana. O telefone dela estava desligado. E então, a ficha caiu. O silêncio deles não era um acaso. Era uma estratégia. Eles sabiam da dívida. Estavam me evitando, jogando o problema no meu colo, como sempre faziam. A humilhação me atingiu em cheio. A dor de ser usada, enganada, descartada. As lágrimas que eu segurei começaram a escorrer, quentes e amargas. Mas, em meio ao meu desespero, as palavras do Dr. Mendes ecoaram em minha mente. Para o banco, não muda nada. Para ela, muda tudo. O que ele quis dizer com aquilo? O choro parou. A dor deu lugar a uma clareza gelada. A mesma precisão que eu usava para cortar um tecido caro sem desperdiçar um único centímetro. Levantei-me, sequei o rosto. A mulher que chorava havia dado lugar à costureira, à administradora, à viúva de João Ferraz, que nunca fugiu de uma briga. Ignorei o número do departamento de cobrança. Fui até minha velha agenda de couro e procurei o número direto do gerente-geral da agência do Banco Nacional, um homem chamado Sr. Matos, a quem o Dr. Mendes me apresentou no dia da assinatura. Disquei. Alô, Sr. Matos? Aqui é Alice Ferraz. Nós nos conhecemos há 3 meses, na assinatura de um contrato de financiamento de um veículo. Dona Alice, claro que me lembro. Em que posso ajudá-la? A voz dele era cordial. Acabo de receber uma ligação de cobrança referente a esse contrato. As parcelas estão em atraso. Meu filho, o devedor solidário, não me atende. Antes de tomar qualquer atitude, eu gostaria de confirmar uma informação do contrato, se o senhor me permite. Pois não, Dona Alice. Estou com ele em minha tela. O Dr. Mendes, meu advogado, insistiu numa alteração contratual no dia da assinatura. Apenas para confirmar. Quem consta como a compradora e proprietária principal do veículo? Houve uma pausa, o som de um clique de mouse. Um momento. Sim, aqui está. A proprietária legal e principal do veículo BMW X5, placa RJS 2025, é a senhora Alice Ferraz. Seu filho, Pedro Ferraz, consta como devedor solidário e condutor autorizado. Um sorriso fino, o primeiro em muitas horas, tocou meus lábios. Obrigada por confirmar, Sr. Matos. Era tudo o que eu precisava saber. Dona Alice, sobre a dívida... Ele começou preocupado. Não se preocupe com a dívida, meu caro. Ela será resolvida. Na verdade, gostaria de resolvê-la agora. Por favor, calcule o valor total para a quitação do financiamento, com todos os descontos possíveis para pagamento à vista.
Vou transferir o valor da minha conta poupança ainda hoje. Quitação? Dona Alice, é um valor muito alto. São mais de 250 mil reais. Eu sei o valor do meu trabalho, Sr. Matos. E a partir de hoje, meu filho aprenderá o valor do dele. Apenas prepare a papelada. E mais uma coisa. Fiz uma pausa, saboreando o momento. Como proprietária legal do veículo, acredito que tenho direito a uma cópia da chave, não é mesmo? Uma chave reserva? Mas é claro, Dona Alice, é seu direito absoluto. Posso mandar um portador entregá-la em sua casa hoje mesmo. Não precisa. Eu mesma passo para buscar no final da tarde. Gosto de resolver meus problemas pessoalmente. Desliguei o telefone. O tremor havia passado. Em seu lugar, havia uma serenidade de aço. Caminhei até a janela e olhei para a chuva que lavava a rua. A tempestade lá fora não era nada comparada à que estava prestes a desabar sobre a vida de aparências do meu filho. Eles achavam que eu era apenas a fiadora, a rede de segurança, a velha senhora cujo nome limpo lhes abria as portas do luxo. Eles haviam se esquecido de quem eu era. A costureira que nunca erra o corte, a mulher que sempre lê as letras miúdas. O carro que eles exibiam como um troféu de seu sucesso era legalmente meu. E eu, a mulher que eles julgaram fraca e fácil de enganar, estava prestes a ir buscar o que me pertencia, com a chave reserva na mão e a certeza de que a última costura daquela relação seria, finalmente, o arremate da minha própria liberdade. Depois que desliguei o telefone, um silêncio profundo se instalou na minha pequena sala de costura. A chuva batia ritmada na vidraça, cada gota um eco do meu coração que, aos poucos, voltava ao seu compasso normal. A adrenalina da confrontação e da decisão havia passado, deixando em seu lugar o gosto amargo e familiar da lembrança. O tremor em minhas mãos retornou, mas desta vez não era de medo. Era o tremor de um tecido que, após ser esticado ao seu limite por anos a fio, finalmente era solto, suas fibras ainda vibrando com a tensão acumulada. Sentei-me em minha velha cadeira de costura, a companheira de mais de 50 anos de trabalho, e meus olhos pousaram numa fotografia amarelada na parede. Nela, um João de 20 e poucos anos, meu falecido marido, sorria, os olhos brilhando de orgulho, enquanto me abraçava na frente da nossa casa recém-comprada. Atrás de nós, pendurada na janela, uma placa de madeira pintada à mão anunciava Alice Costuras, concertos e confecções. Aquele retrato foi o portal. E através dele, minha mente viajou no tempo, de volta ao início, a fundação da vida que meu filho e minha nora haviam tentado, com tanta displicência, demolir. Eu e João éramos um casal improvável. Ele, um mecânico de mãos grandes e sujas de graxa, com uma risada que parecia capaz de consertar qualquer motor. Eu, uma moça quieta, de família humilde, cujo único talento era uma habilidade quase mágica com a agulha e a linha. Nosso amor foi construído sobre o alicerce do trabalho duro. Compramos nossa pequena casa com o suor de anos de economia. Ele consertando carros durante o dia, eu costurando para as vizinhas durante a noite. Quando Pedro nasceu, nosso mundo, que já era pequeno e simples, encolheu-se ainda mais até caber inteiramente naquele pequeno berço. Ele era o nosso projeto de vida, o nosso legado. João, com sua praticidade de mecânico, queria lhe dar um futuro sólido. Eu, com minha alma de artesã, queria lhe dar um futuro belo. A morte de João foi súbita, uma traição do coração que o levou no meio de uma tarde de sábado, debaixo do capô de um Opala antigo. Fiquei viúva aos 38 anos, com um filho de 12 para criar e uma máquina de costura como única fonte de renda. Naquela primeira noite, depois que Pedro finalmente adormeceu, vencido pelo choro, eu me sentei diante do espelho e fiz um juramento à mulher de rosto devastado que me encarava. Pedro não sentiria a falta de nada. Eu seria pai e mãe. Eu seria a provedora, a muralha, a ponte para os sonhos dele. E assim, minha vida se tornou uma maratona de sacrifícios. O Alice Costuras deixou de ser um complemento de renda e se tornou nossa única âncora. Eu acordava às 5 da manhã para adiantar as encomendas antes de ele ir para a escola. Passava o dia na máquina e as noites, muitas vezes, debruçada sobre a mesa da cozinha,
fazendo à mão os bordados mais delicados que as clientes exigiam. Minhas costas doíam, meus dedos viviam espetados de agulhas, e a minha visão, aos poucos, começou a pedir o auxílio de óculos cada vez mais grossos. O primeiro grande teste da minha promessa veio quando Pedro estava no último ano do ensino fundamental. Ele chegou em casa com a notícia de que a melhor escola de ensino médio da cidade, um colégio particular de elite, estava oferecendo bolsas parciais para alunos de destaque da rede pública. Ele era um aluno brilhante, o primeiro da turma. Tinha todas as chances. Mas mesmo com a bolsa de 50%, mãe, a mensalidade é o dobro do que a senhora paga na minha escola atual, ele disse, a decepção já velando sua voz. Naquela noite, eu não dormi. Fiz as contas. Era impossível. A menos que eu encontrasse uma nova fonte de renda. E eu encontrei. Comecei a aceitar o trabalho que nenhuma outra costureira do bairro queria. O conserto de uniformes industriais de uma fábrica de metalurgia. Eram macacões grossos, pesados, sujos de graxa e por vezes rasgados. A linha era dura. A agulha da máquina quebrava constantemente e o cheiro do tecido impregnava a casa. Mas o pagamento era bom. Por 3 anos, minha casa cheirou a óleo de máquina para que a vida do meu filho pudesse cheirar a livros novos e a oportunidades. Ele passou, é claro. E no dia em que o vi com o uniforme impecável do novo colégio, o brasão bordado no bolso parecendo um brasão de nobreza, eu soube que cada noite mal dormida, cada dedo dolorido, havia valido a pena. A Universidade de Arquitetura foi o sacrifício supremo. As mensalidades eram astronômicas e a lista de materiais caríssimos parecia não ter fim. Foi quando tive que tomar a decisão mais dolorosa. Vendi o Opala de João, o mesmo carro que ele consertava no dia em que morreu. Estava parado na garagem há anos, uma relíquia, um monumento à minha saudade. Vendi-o para um colecionador por R$30 mil. O dinheiro pagou os 2 primeiros anos da faculdade de Pedro. Eu me desfiz da última grande memória material do meu marido para construir o futuro do meu filho. E não me arrependi. Foi na universidade que Juliana entrou em nossas vidas. Ela era colega de turma de Pedro, uma moça de família rica, cujo pai era um juiz aposentado. Era inegavelmente bonita, com uma ambição que faiscava em seus olhos. No início, ela me tratou com uma doçura estudada, chamando-me de tia Alice, elogiando minha comida. Mas eu, que passei a vida analisando tecidos, sabia reconhecer uma fibra sintética, algo que parece bom, mas não tem a nobreza do algodão puro. A mudança em Pedro foi sutil, mas constante. Ele, que antes se orgulhava de dizer que a mãe era a melhor costureira da cidade, começou a usar eufemismos. Minha mãe trabalha com design de moda. Eu o ouvi dizer a um amigo dela ao telefone. A minha sala de costura, o coração da nossa casa, tornou-se um cômodo que ele fechava a porta quando Juliana o visitava. É só por causa da bagunça, mãe, ele dizia. Mas eu sabia que era por vergonha. A minha bagunça era a prova material de um mundo de trabalho e simplicidade que não se encaixava na nova e sofisticada narrativa que ele e Juliana estavam escrevendo para si mesmos. Depois que se casaram, a pressão se tornou financeira. Eles queriam um apartamento maior, um carro melhor, viagens, jantares. O salário de Pedro, como arquiteto recém-formado, não acompanhava os sonhos de Juliana. E lentamente, eu me tornei o complemento de renda não declarado deles. Começou com pequenos empréstimos para pagar a fatura do cartão de crédito. Depois, eu passei a pagar o seguro do carro deles. Em seguida, as parcelas do clube que frequentavam. Cada pedido vinha embrulhado na mesma desculpa. É só até as coisas melhorarem, mãe. É um investimento na nossa imagem. Eu cedia. Cedia por amor, por medo de perdê-lo, por uma culpa que eu não sabia nomear. E a cada vez que eu cedia, eu via o respeito em seus olhos diminuir, substituído por uma certeza conveniente de que a fonte materna era inesgotável. A história do carro foi o ápice dessa escalada. Eles apareceram com o catálogo da BMW, os olhos de Juliana brilhando. Era um carro que custava mais do que a minha casa. A desculpa era a segurança de um futuro neto, que nem sequer havia sido concebido. A verdadeira razão
era a inveja de um sócio de Pedro que comprara um modelo parecido. Quando insisti em levar o contrato para o Dr. Mendes, a reação deles foi quase violenta. "A senhora não confia em mim, mãe?" Pedro perguntou, a voz carregada de uma mágoa calculada. Era a arma secreta dele, a acusação de desconfiança que sempre me fazia recuar. Mas daquela vez, a memória da promessa que fiz a João foi mais forte. Eu insisti, e a sabedoria do meu velho amigo, sua cláusula de proteção, foi o bote salva-vidas que ele me jogou sem que eu soubesse que estava me afogando. As memórias se dissiparam, e a sala de costura voltou a foco. A chuva havia parado. O sol da tarde, pálido e aquoso, entrava pela janela. A campainha tocou. Meu coração não acelerou. O serviço de entrega do banco. Abri a porta. Um rapaz de uniforme me entregou um pequeno envelope acolchoado. Assinei o recebimento. Dentro, envolta em plástico bolha, estava ela. A chave reserva. Preta, pesada, com o emblema prateado da BMW. Parecia um artefato de outro planeta em minhas mãos calejadas. Segurei aquela chave e senti o peso, não do metal, mas da decisão. A mulher que vendeu o Opala do marido por amor estava agora segurando a chave que tomaria de volta o símbolo da arrogância do filho. O telefone tocou novamente. Desta vez, era o Dr. Mendes. "Alice, minha amiga, recebeu a chave?" A voz dele era calma e satisfeita. "Recebi, Afonso. Está na minha mão." "Ótimo. O gerente me ligou. A quitação foi efetuada. Legalmente, o carro é seu, sem nenhum ônus. Apenas para que saiba, o banco tentou contato com seu filho e sua nora inúmeras vezes. Eles não atendem. Aparentemente, resolveram se esconder." "Eles não podem se esconder para sempre", respondi. "Não mesmo. E Alice, faça o que tem que ser feito, sem culpa. Lembre-se de João. Você está honrando a memória dele." Desliguei o telefone. A dúvida, o medo, a culpa, tudo se dissipou. Restava apenas a certeza. Fui até meu quarto, troquei minhas roupas de casa por uma calça de linho e uma blusa de seda que eu mesma fizera, o meu uniforme de dignidade. Peguei minha bolsa, coloquei a chave reserva dentro. Parei em frente à fotografia de João por um último instante. "É por nós, meu amor", sussurrei. Saí de casa. Não chamei um táxi. Caminhei, com passos firmes, até o ponto de ônibus. A jornada até o condomínio de luxo do meu filho, do outro lado da cidade, seria longa. Mas eu não tinha pressa. Cada parada, cada passageiro que subia, era parte do meu ritual de transição. Eu estava deixando para trás a Alice do ônibus, a fiadora, a costureira invisível. E estava indo ao encontro da Alice de BMW, a proprietária. Não do carro, mas de sua própria vida. A dívida que eu paguei ao banco era apenas monetária. A dívida que meu filho tinha comigo era de uma vida inteira, e a primeira e substancial parcela do pagamento seria cobrada naquela tarde. A viagem de ônibus até a Barra da Tijuca foi como atravessar um portal para outro universo. Deixei para trás as ruas familiares do meu bairro, com suas padarias de esquina, seus prédios baixos e sua atmosfera de comunidade, e mergulhei num mundo de condomínios murados, de vidros espelhados e de uma opulência que sempre me pareceu artificial. A cada quilômetro, o contraste entre o meu mundo, construído com a honestidade da linha e da agulha, e o mundo de Pedro, financiado pela mentira e pela minha boa-fé, tornava-se mais gritante. Eu não sentia mais a fúria da tarde anterior. Em seu lugar, havia uma calma fria, a calma de uma cirurgiã prestes a realizar um procedimento delicado, porém necessário. Eu repassava em minha mente o plano, as palavras que diria, a postura que manteria. Por anos, eu havia me encolhido na presença de Juliana e, nos últimos tempos, na do meu próprio filho. Eu havia me tornado perita em ser pequena, em não incomodar. Hoje, eu me recusava a ser qualquer coisa menor do que a dona da minha própria vida. Ao descer do ônibus e caminhar em direção à entrada do condomínio Golden Green Paradise, senti os olhares do porteiro. Ele me varreu de cima a baixo, sua expressão uma mistura de desconfiança e desdém. Uma senhora de 71 anos, de roupas simples e passos firmes, que chegava a pé. Eu claramente não pertencia àquele cenário. "Pois não, senhora.
Ele perguntou, a voz polida, mas com uma barreira invisível. Vim visitar meu filho, Pedro Ferraz, do Bloco 3, apartamento 1201, respondi. Ele interfonou. Senhor Pedro, sua mãe, Dona Alice, está na portaria. Pude ouvir a resposta chiada e irritada do outro lado, e o porteiro me olhou com uma nova dose de pena. Pode entrar, senhora. A caminhada pelos jardins impecáveis do condomínio foi surreal. Tudo ali era perfeitamente curado, das palmeiras imperiais aos pequenos arbustos de flores, mas não havia vida, não havia alma. Era um cenário, um palco para vidas de aparência. E no meio daquele palco, na vaga de garagem mais próxima à entrada do Bloco 3, estava ele, o BMW X5, preto, reluzente, mesmo sob o céu nublado. Parecia uma pantera adormecida, um predador caro e silencioso. Era um monumento à ambição do meu filho e à minha ingenuidade. Por um instante, o tamanho do carro, o luxo que ele exalava, me intimidou. Era tão estranho à minha realidade que parecia pertencer a um filme. Mas então, lembrei-me do preço. Não o preço em reais, mas o preço em noites mal dormidas, em vestidos de noiva que costurei, no Opala de João que vendi. E a intimidação deu lugar a uma fúria fria e proprietária. Tirei a chave reserva da minha bolsa. O metal era pesado, tecnológico. Aproximei-me do carro. O ar parecia elétrico. Apertei o botão. As luzes piscaram 2 vezes e o som suave do destravamento das portas cortou o silêncio do estacionamento. Foi o som mais satisfatório que eu já ouvi. Abri a porta do motorista e me sentei. O cheiro de couro novo e de carro caro me envolveu. O painel era um universo de luzes e telas que eu não compreendia. O silêncio dentro da cabine era absoluto, isolando-me do mundo exterior. Coloquei minha bolsa no banco do passageiro e segurei o volante com as 2 mãos. O couro era macio, poderoso. Foi nesse exato momento que eles apareceram. Vinham da entrada do prédio, rindo, carregando sacolas de compras de grife. Juliana usava um vestido de verão e óculos de sol enormes. Pedro vinha ao seu lado, o braço em volta de sua cintura. Pareciam o casal perfeito de um comercial de margarina. Eles caminhavam em direção ao carro e a risada deles congelou quando me viram. A expressão no rosto de Pedro passou do relaxamento para a confusão total em uma fração de segundo. Juliana tirou os óculos escuros, os olhos se estreitando em pura incredulidade. "Mãe?" Pedro exclamou, apressando o passo. "O que a senhora está fazendo? Como entrou no nosso carro?" Eu os observei se aproximar pelo retrovisor. Não saí. Esperei que chegassem até a minha janela. "Nosso carro?" repeti, a voz perfeitamente calma, enquanto baixava o vidro elétrico com um zumbido suave. "Acho que há um engano, Pedro." "Que engano? A senhora enlouqueceu? Saia já daí!" Juliana sibilou, a voz um chicote. Eu a ignorei. Olhei apenas para o meu filho. "Boa tarde, Pedro, Juliana. Vim buscar o meu carro." "Seu carro?" Pedro riu, um riso nervoso, sem humor. "Mãe, a senhora não está bem. Bateu a cabeça? Este carro é nosso, nós o compramos." "Não," eu disse, e minha voz era a da contadora fechando um balanço irrefutável. "Vocês o escolheram. Eu o comprei. E a partir de hoje, eu o possuo." Abri minha bolsa e tirei de dentro o comprovante da quitação do financiamento que o senhor Matos me enviara por e-mail e que eu pedi para a moça da papelaria imprimir. Dobrei-o e o mostrei através da janela. "Este carro, queridos, é legalmente meu. Acontece que, no contrato que vocês assinaram com tanta pressa, meu advogado, o Dr. Mendes, fez uma pequena, mas crucial, alteração. Eu consto como a compradora e proprietária principal. Você, Pedro, era apenas o devedor solidário. E como o devedor solidário e a sua esposa resolveram não pagar as parcelas, a devedora principal aqui teve que quitar o financiamento para proteger seu nome. O que eu fiz hoje de manhã. O carro agora é meu, 100%, livre e desembaraçado de qualquer dívida. Este documento", balancei o papel, "é o recibo." A cor sumiu do rosto deles. Ficaram me olhando de boca aberta, o cérebro tentando processar a enormidade do que eu dizia. Isso não é possível", gaguejou Pedro. "Ah, é perfeitamente possível", continuei.
o tom ainda sereno. Chama-se ler as letras miúdas, um hábito que lhes faltou. Ah, e a propósito, já que estamos acertando as contas, a procuração que você tinha para movimentar minha conta corrente foi revogada esta manhã. E os cartões de crédito adicionais de vocês foram, como já sabem, cancelados. Sugiro, com toda a sinceridade, que encontrem uma nova e desta vez honesta fonte de renda. A fúria finalmente rompeu a barreira do choque no rosto de Juliana. Sua velha manipuladora, você planejou isso? Não, minha cara. Eu não planejei nada. Eu apenas reagi. Vocês me deram o roteiro da traição. Eu apenas escrevi um final diferente para a história. Sem lhes dar tempo para mais um insulto, girei a chave na ignição. O motor do BMW ronronou, um som poderoso e suave. Engatei a marcha a ré. A câmera traseira se acendeu no painel, mostrando seus rostos distorcidos pela raiva e pela incredulidade. Tenham um bom dia, eu disse, e comecei a manobrar o carro para fora da vaga. Eles ficaram ali, parados, no meio do estacionamento. As sacolas de compras caídas no chão, completamente derrotados, enquanto eu, a costureira de 71 anos que eles tentaram enganar, me afastava lentamente ao volante do símbolo máximo de seu status roubado. A imagem deles, encolhendo no retrovisor, foi a costura mais libertadora que eu já fiz na vida. Dirigir aquele carro foi uma experiência estranha. Eu, que não pegava num volante há quase 20 anos, desde que o Opala de João fora vendido, estava agora no comando de uma máquina que parecia mais uma nave espacial. Mas após alguns minutos de nervosismo, a velha habilidade voltou. E com ela, uma sensação de poder e euforia que me fez rir sozinha. Eu não fui direto para casa. Sem pensar, guiei o carro em direção à orla. Estacionei no arpoador, num lugar com vista para o mar. Desliguei o motor e fiquei ali, apenas respirando. O cheiro de couro novo se misturando à brisa salgada que entrava pela janela aberta. Assisti ao sol começar a se pôr, pintando o céu com pinceladas de laranja e rosa. Pessoas caminhavam no calçadão, riam, viviam. E eu, pela primeira vez em décadas, me senti uma delas. Não a mãe de alguém, não a fiadora de alguém, apenas Alice. Uma mulher sentada em seu carro, de frente para o mar, dona do seu tempo e do seu destino. Peguei o celular e liguei para o Dr. Mendes. Afonso, é a Alice, está feito. Contei a ele, em detalhes, a cena no estacionamento. Ele gargalhou do outro lado da linha, uma risada genuína e feliz. Bravo, Alice, bravo! Eu sabia que você conseguiria. João estaria de pé aplaudindo. Você não apenas recuperou um bem, você recuperou a sua dignidade com juros e correção monetária. E agora, Afonso? Perguntei, sentindo um pingo da velha incerteza. Agora, minha amiga, eles vão gritar, vão ameaçar com advogados. Deixe que venham. Nossa posição é sólida como uma rocha. Enviarei a notificação extrajudicial para eles amanhã, formalizando a posse do veículo e a revogação de todos os poderes. Deixe a burocracia comigo. A senhora, Alice, por favor, vá celebrar. Compre o tecido mais caro que encontrar. Faça um vestido para si mesma. A ocasião merece. Desliguei, o coração mais leve. A validação do meu velho amigo era o selo final na minha carta de alforria. Quando a noite caiu, guiei o BMW de volta para o meu bairro. Estacionar aquela máquina enorme em frente à minha casa pequena e simples foi uma cena digna de um filme de comédia. A vizinhança inteira saiu nas janelas para olhar. O carro era um extraterrestre naquela paisagem de fuscas e gols quadrados. Entrei em casa, exausta, mas com uma paz que eu não sentia há anos. O carro não era um troféu, eu entendi ali. Não era sobre o luxo ou a ostentação. Era uma ferramenta, a chave que abriu a porta da minha gaiola. Fui até a minha sala de costura e me sentei, olhando para a minha velha máquina Singer. O carro lá fora era poderoso, mas a verdadeira força, a que construiu tudo, estava ali, naquele objeto de ferro e óleo. O que eu faria agora? Com o carro? Com a minha vida? O dinheiro que eu gastaria pagando as parcelas daquele financiamento por anos, agora estava livre. O tempo que eu gastava me preocupando com eles, agora era meu. Peguei um jornal velho que estava sobre a mesa e comecei a folheá-lo, distraidamente.
Meus olhos passaram pelos classificados, pelas notícias. E então, pousaram numa pequena nota na seção de cultura. A cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, abre seu festival anual de artesanato têxtil na próxima semana. Um encontro de bordadeiras, tecelãs e artistas de todo o país. Tiradentes. O lugar que eu e João sempre sonhamos em conhecer. Um sonho adiado pela vida, pelo trabalho, pelos sacrifícios. Olhei para o BMW estacionado lá fora, o reflexo do poste brilhando em sua lataria preta. Ele não era um destino. Era o ponto de partida. E pela primeira vez em 50 anos, eu estava no controle do volante, com um mapa cheio de possibilidades à minha frente, pronta para escolher a minha própria e gloriosa estrada. A primeira noite com o BMW estacionado em frente à minha casa foi uma experiência surreal. O carro era tão grande e imponente que parecia ter engolido a minha pequena calçada. Vizinhos curiosos passavam mais devagar, cochichando, tentando entender a anomalia. Eu, a costureira viúva do número 42 e uma máquina alemã de R$300 mil. A equação não fechava na cabeça de ninguém. E, para ser sincera, mal fechava na minha. Naquela noite, eu mal dormi, não por ansiedade, mas por uma estranha sensação de poder e deslocamento. A chave do carro, pousada no meu criado mudo, parecia um cetro real de um reino que eu não sabia se queria governar. Ao amanhecer, a decisão estava tomada. O medo da estrada, adormecido por 20 anos, deu lugar a uma determinação teimosa. Fiz uma pequena mala, coloquei meu melhor vestido de linho, algumas roupas confortáveis e meu kit de costura de emergência. Fui até a estante, peguei a fotografia de João e a coloquei na bolsa. Deixei um bilhete para a vizinha, pedindo que aguentasse minhas plantas. E saí. A jornada até Tiradentes foi um batismo de fogo e liberdade. As primeiras horas na estrada foram tensas. Minhas mãos suavam no volante de couro e cada caminhão que me ultrapassava era um monstro ameaçador. Mas aos poucos, o motor suave do carro, a música clássica que descobri no rádio e a beleza da paisagem que se desenrolava à minha frente começaram a me acalmar. A costureira, acostumada a espaços confinados, começou a se sentir à vontade na imensidão da estrada. E a mulher, que por tanto tempo fora passageira, descobriu a alegria de ser a piloto. Cheguei a Tiradentes no final da tarde. A cidade era uma pintura. As ruas de pedra, os casarões coloniais, as montanhas azuis ao fundo. Era como entrar num livro de história, um lugar onde o tempo corria mais devagar. Hospedei-me numa pequena pousada charmosa, com um jardim interno que cheirava a dama da noite. Nos dias seguintes, mergulhei no Festival Têxtil. Era o meu paraíso. Conversei com bordadeiras de Minas Gerais, com tecelãs da Amazônia, com rendeiras do Ceará. Toquei em tecidos que nunca havia visto, aprendi sobre tingimentos naturais, admirei trabalhos de uma complexidade e beleza que me fizeram chorar. E pela primeira vez em anos, eu não era a mãe do Pedro ou a costureira que faz concertos. Eu era a Alice, uma especialista, uma colega. As pessoas me ouviam, pediam minha opinião sobre um acabamento, elogiavam meu conhecimento sobre tipos de linha. Eu estava sendo vista. E a sensação era inebriante. Foi numa dessas rodas de conversa que conheci Clara, uma mestra do tear mineiro, uma mulher de 75 anos com mãos nodosas de trabalho e olhos que brilhavam com uma sabedoria ancestral. Ela me mostrou seus tecidos e eu lhe mostrei os pontos de bordado que aprendi com minha mãe. Nossa conexão foi imediata, uma amizade tecida com os fios do respeito mútuo. Enquanto minha alma se enchia de cores e texturas em Minas Gerais, o mundo monocromático de Pedro e Juliana, em preto e branco de dívidas e recriminações, desabava. A notícia me chegou no meu quarto dia de viagem, através de uma ligação do Dr. Mendes. Alice, minha amiga, desculpe incomodar seu descanso, mas tenho novidades, disse ele, a voz carregada de uma satisfação mal disfarçada. Nossa notificação extrajudicial foi entregue ontem e parece que causou um maremoto. Ele me contou. Pedro e Juliana, em pânico com a perda do carro e o corte de fundos, haviam tentado conseguir um empréstimo de emergência para cobrir o sinal do apartamento. Sem o meu nome como garantia e com o histórico de crédito deles agora manchado, todos os bancos lhes negaram.
O vendedor do imóvel, um homem poderoso e sem paciência, executou a multa por quebra de contrato, uma quantia de R$ 50.000. Para pagar, continuou o Dr. Mendes, eles foram forçados a vender o carro de Pedro, o sedã que ele tinha antes, e a usar cada centavo que tinham na poupança. Estão financeiramente devastados. E, pelo que soube por um colega cujo sobrinho mora no mesmo prédio que eles, o casamento também está em ruínas. A briga é constante. Ela o chama de fraco e incompetente. Ele a chama de fútil e interesseira. Aparentemente, o amor deles não resistiu à primeira fatura não paga. Ouvi o relato em silêncio, olhando pela janela do meu quarto para as luzes tranquilas de Tiradentes. Eu não senti alegria. Senti uma tristeza profunda. A mesma tristeza que se sente ao ver uma bela peça de tecido ser irremediavelmente manchada. Eles me procuraram, Alice, disse o Dr. Mendes, a voz agora séria. O advogado de Juliana me ligou. Tentou ameaçar com um processo, alegando a alienação de patrimônio, coação. Eu apenas ri e disse a ele que lesse o Código Civil com mais atenção e desejasse boa sorte à sua cliente. Ele não ligou mais. Obrigada por me manter informada, Afonso. Agradeci. Apenas fazendo o meu trabalho. Agora, por favor, volte a aproveitar sua viagem. A senhora merece cada segundo de paz. Voltei para casa uma semana depois, sentindo-me uma mulher diferente. Trazia na mala não apenas rendas e bordados, mas uma nova e inabalável certeza de meu próprio valor. O BMW, que antes me parecera um monstro alienígena, agora era apenas um carro. Um carro útil e confortável, que me obedecia. A tentativa final de manipulação veio 2 semanas após o meu retorno. Era um domingo à tarde. A campainha tocou. Era Pedro. Sozinho. A aparência dele era chocante. Estava magro, com olheiras fundas, vestindo uma roupa amassada. A arrogância havia sido completamente substituída por um desespero que o tornava quase um estranho. Mãe! Ele começou, a voz rouca, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. A Juliana, ela foi embora. Voltou para a casa dos pais. Levou tudo. Ela me deixou. Ele desabou no primeiro degrau da minha varanda, o rosto entre as mãos, o corpo sacudido por soluços. A velha Alice, a mãe, sentiu uma vontade avassaladora de correr, de abraçá-lo, de dizer que tudo ficaria bem. Mas a nova Alice, a mulher que conhecera Clara em Tiradentes e que conversara com o Dr. Mendes, permaneceu parada na porta. Eu perdi tudo, mãe. Ele chorou. O apartamento, o carro, a minha mulher. Estou sendo processado pelo vendedor do imóvel. Meu nome está sujo na praça. Não consigo crédito nem para um cafezinho. A senhora vai me deixar na rua? Sou seu único filho. A chantagem final. A cartada da piedade filial. Respirei fundo. Levante-se, Pedro, eu disse, a voz firme, mas não cruel. Ele me olhou, surpreso pela minha falta de reação. Sua situação é, de fato, muito difícil, continuei, escolhendo cada palavra como se escolhesse um ponto. Mas você não está na rua. Você tem um teto, mesmo que alugado. E o mais importante, você tem uma profissão. Uma excelente profissão, que eu lutei a minha vida inteira para que você tivesse. Ele ficou me olhando, a confusão começando a substituir o desespero. Quando seu pai morreu, Pedro, eu tinha 38 anos. Eu não tinha uma faculdade de arquitetura. Não tinha um nome no mercado. Eu tinha uma máquina de costura, uma filha de 12 anos para criar e uma montanha de dívidas. Eu também recomecei do zero. E ninguém me ofereceu um atalho. Aproximei-me e sentei-me no degrau ao lado dele, mas sem tocá-lo. Você não precisa do meu dinheiro para se reerguer. Você precisa de algo muito mais importante, da sua própria dignidade. E a dignidade, meu filho, não vem de um carro de luxo ou de um apartamento com vista para o mar. Ela vem do trabalho. Ela vem da honra de pagar as próprias contas, de viver com o que se ganha, de olhar no espelho e respeitar o homem que você vê. Ele me ouvia em silêncio, as lágrimas secando em seu rosto. Venda o que tiver de valor que não seja essencial. Alugue um lugar menor, um que possa pagar. Volte a trabalhar com a garra que eu sei que você tem em algum lugar aí dentro. É o único caminho. Não é fácil, mas é o único que leva a algum lugar que valha a pena.
Eu não consigo, mãe. É humilhante demais, ele sussurrou. Humilhante, Pedro? Eu disse. E pela primeira vez minha voz se elevou. Humilhante é usar o rosto da sua própria mãe para tentar roubá-la. Humilhante é ter vergonha da mulher que costurou até os dedos sangrarem para que você pudesse ser alguém. Isso é humilhante. Trabalhar para reconstruir a própria vida é a coisa mais nobre que um homem pode fazer. Levantei-me. A porta da minha casa estará aberta para um café, para uma conversa. Mas a porta do meu banco se fechou para sempre. A escolha de se levantar ou de ficar caído aí, agora, é inteiramente sua. Entrei e fechei a porta. Foi a conversa mais dura da minha vida. Mas eu sabia que havia lhe dado a única coisa que poderia, de fato, salvá-lo: a verdade. Na semana seguinte, tomei minha última grande decisão. Dirigi o BMW até a concessionária da marca. Um vendedor jovem, de sorriso ensaiado, veio me atender. Pois não, senhora. Veio fazer a revisão? Não, meu filho. Vim vender, respondi. A expressão dele foi de pura confusão. Vender? Mas, senhora, este carro é uma joia, o último modelo. É um carro lindo, concordei, entregando-lhe os documentos. Mas ele não me leva para onde eu realmente quero ir. A venda foi rápida. A quantia que depositaram na minha conta era substancial, um valor que garantiria não apenas a minha velhice, but o futuro de muitas outras pessoas. Saí da concessionária a pé, sentindo o sol da tarde no rosto. Eu não precisava mais daquele carro. Eu já sabia dirigir a minha própria vida. E o dinheiro, aquele dinheiro que antes fora um símbolo de status e de engano, agora seria transformado. Eu ainda não sabia como, mas sentia em meu coração que ele se tornaria uma ponte. Uma ponte para a educação, para a arte, para a dignidade. Um legado em nome de João, construído pela força de Alice. O dinheiro não era mais uma corrente. Era, finalmente, a matéria-prima para o meu mais belo e duradouro bordado. Os 2 anos que se seguiram à minha viagem a Tiradentes foram os mais férteis da minha vida. A mulher que voltou de Minas Gerais não era a mesma que havia partido. A Alice que embarcou naquela jornada buscava justiça. A que retornou havia encontrado um propósito. O dinheiro da venda do BMW, aquela quantia que para o meu filho representava status e poder, tornou-se, em minhas mãos, a semente de um novo legado. Com a ajuda incansável do Dr. Mendes, transformei o sonho em realidade. Criei a Bolsa de Estudos João Ferraz para jovens artesãos. O objetivo era simples e, para mim, profundamente significativo: financiar todos os anos os estudos de 5 jovens talentosos de baixa renda que quisessem se aprimorar nas artes têxteis, bordado, tecelagem, tapeçaria, costura de alta fidelidade. O nome do meu marido, um homem de mãos práticas e coração generoso, estaria para sempre ligado não a carros de luxo, mas à dignidade do trabalho manual, a beleza que nasce das mãos que se dedicam. Minha vida ganhou uma nova e deliciosa rotina. As manhãs eram dedicadas a administrar a fundação, a analisar portfólios de jovens cheios de sonhos, a conversar com professores de escolas de arte. As tardes eram meu tempo sagrado. Meu ateliê em casa, antes um lugar de trabalho solitário, tornou-se um ponto de encontro. Minha amiga Clara, a tecelã de Tiradentes, veio passar uma temporada comigo. Juntas, entre chás de cidreira e pão de queijo, começamos a criar peças que uniam minhas costuras e bordados à sua tecelagem. Não era um negócio, era uma conversa entre 2 amigas, contada com fios e cores. De Pedro, o silêncio era absoluto. Após aquela última e dura conversa na minha porta, ele desapareceu. Não ligou, não mandou recado. Dr. Mendes, discretamente, me mantinha informada. Pedro havia atingido o fundo do poço. Perdera o emprego, afundara-se em dívidas e, segundo os boatos, estava trabalhando em bicos, longe da arquitetura, para sobreviver. Cada notícia era uma pontada no meu coração de mãe. Mas a mulher que eu me tornara sabia que aquele era o deserto que ele precisava atravessar sozinho. Interferir seria roubar-lhe a única chance de encontrar a si mesmo. E então, quase 2 anos depois daquele dia, aconteceu. A Fundação estava realizando o evento anual de entrega das bolsas de estudo. Era uma cerimônia simples,
mas emocionante, no pequeno auditório de um centro cultural. O lugar estava cheio de jovens, suas famílias, professores e apoiadores do nosso projeto. Eu estava no palco, ao lado de uma mesa com os 5 diplomas simbólicos, o coração transbordando de um orgulho que era muito mais profundo do que qualquer orgulho que já senti pelas conquistas de Pedro. Enquanto a mestre de cerimônias chamava o primeiro bolsista, meus olhos varreram a plateia, e então eu o vi. No fundo do auditório, perto da porta de saída, estava um homem ajudando a equipe do cerimonial. Ele carregava uma bandeja com copos d'água, oferecendo aos convidados que estavam de pé. Vestia uma camisa polo preta simples e calças jeans. Havia algo de familiar em sua postura, em seu jeito de se mover. Meu coração parou. Era Pedro. Ele estava mais magro, o rosto marcado pelo cansaço, mas havia uma quietude em seus movimentos, uma ausência de arrogância que o tornava quase irreconhecível. Ele não estava ali como um convidado. Estava trabalhando como voluntário, um anônimo na multidão, servindo água no evento criado pela mãe que ele havia enganado. Ele não me viu, ou fingiu não ver. Seu foco estava em sua tarefa, em ser útil, em ser invisível. Fiquei observando-o pelo resto da cerimônia, o coração num misto de choque e uma emoção que eu mal podia nomear. Aquilo não era um pedido de desculpas em palavras. Era um ato de serviço, de humildade, a mais poderosa das penitências. Ele não veio pedir nada. Veio para dar a única coisa que lhe restava: seu tempo e seu esforço. Ao final do evento, enquanto os convidados se confraternizavam, eu o vi se preparando para ir embora, tentando sair discretamente pela porta dos fundos. Pedro, eu o chamei, a voz saindo mais suave do que eu pretendia. Ele parou, de costas para mim, os ombros tensos. Lentamente, ele se virou. O rosto dele, ao me ver, era o de um menino pego de surpresa. Aproximei-me dele, em meio ao burburinho feliz do coquetel. "O que você está fazendo aqui?" Perguntei sem acusação. Ele olhou para o chão, para a bandeja vazia que ainda segurava. Eu soube da fundação, pelo site. Eu li sobre o que a senhora estava fazendo, em nome do papai. E eu queria fazer parte, de alguma forma. Mas eu sabia que não tinha o direito de vir como convidado. Então, liguei para a organização e me ofereci como voluntário. Eu só queria ajudar. Não queria que a senhora soubesse. A sinceridade em sua voz era inquestionável. Aquele era o meu filho. Não o arquiteto arrogante, não o marido de Juliana. O Pedro, o menino que um dia se orgulhou da mãe costureira. Eu passei os últimos 2 anos, ele continuou, a voz baixa, pagando minhas dívidas. Trabalhei em obras como ajudante de pedreiro. Usei meu diploma para fazer o trabalho que ninguém queria. É duro. Mas, pela primeira vez na vida, mãe, o dinheiro que eu ganho tem peso. Tem o peso da honestidade. E eu entendi. Entendi tudo. Entendeu o quê, meu filho? Entendi que o que eu queria não era um carro. Era o respeito que eu achava que o carro me traria. E entendi que o respeito que eu perdi, o mais importante de todos, o seu e o meu próprio, não se compra. Ele se conquista. E eu sei que talvez nunca mais o reconquiste por completo, mas eu precisava começar de algum lugar. Servindo água, carregando cadeiras, começando de baixo. Naquele momento, as últimas muralhas do meu coração cederam. Eu estendi a mão e toquei seu braço. Você já começou, Pedro. Ele ergueu os olhos e vi neles uma esperança frágil. No próximo domingo, eu disse, às 4 da tarde, passe lá em casa para um café. Temos muito o que conversar. Aquele café de domingo foi o início de uma nova e delicada costura. Ele veio, e veio em todos os domingos seguintes. Nossa relação foi sendo reatada, ponto por ponto, com os fios do respeito e da verdade. Ele me contou sobre sua nova vida. Morava num kitnet, andava de ônibus, mas pela primeira vez falava de seus pequenos projetos de reforma com um orgulho que nunca teve ao falar de seus grandes e vazios empreendimentos. Eu lhe contei sobre a minha vida, sobre Clara, sobre Tiradentes, sobre a fundação. Ele ouvia com um interesse genuíno, uma admiração que me aquecia a alma. Estávamos nos redescobrindo, não como provedora e dependente, mas como 2 pessoas, mãe e filho, aprendendo a se admirar de novo. O tempo passou.
mais um ano. A fundação cresceu e planejamos nosso primeiro grande evento para arrecadar fundos. Um leilão de arte têxtil, com peças doadas por artesãos de todo o Brasil, incluindo algumas minhas e de Clara. Um mês antes do leilão, Pedro me procurou. Mãe, eu sei que prometi nunca mais pedir nada, mas eu queria doar uma peça para o leilão, uma peça que estou construindo. É uma surpresa. Eu concordei, curiosa e um pouco apreensiva. Na noite do leilão, o salão estava lotado. O evento era um sucesso. No auge da noite, o leiloeiro anunciou o lote final e surpresa. E agora, senhoras e senhores, uma peça única, doada pelo arquiteto Pedro Ferraz. 2 homens trouxeram para o palco a doação dele, e meu fôlego sumiu. Não era um móvel, não era uma joia, era uma máquina de costura. Mas não uma qualquer, era uma escultura. Pedro havia usado suas habilidades de arquiteto e seu novo conhecimento prático de marcenaria para construir uma réplica perfeita, em escala maior, da minha velha máquina Singer. Feita em madeira de jacarandá, com detalhes em metal polido, era uma obra de arte, um tributo impressionante ao meu ofício, à minha história. Ao lado da peça, um pequeno cartão dizia: "Para a fundação que leva o nome do meu pai, a minha homenagem à mulher cujo trabalho e amor construíram tudo. Esta não é apenas uma máquina de costura, é um monumento à força e à dignidade de Alice Ferraz." A peça foi leiloada por uma quantia extraordinária, arrematada por um colecionador de arte que se apaixonou pela história. E eu, na primeira fila, chorava. Um choro silencioso, de uma felicidade tão completa que doía. Meu filho não apenas entendera, ele havia transformado seu entendimento em uma obra de arte pública, honrando o meu passado e investindo no meu futuro. Hoje, aos 74 anos, minha vida é o mais belo dos bordados. A fundação prospera e a cada jovem artesão que ajudamos, sinto que o legado de João e o meu trabalho ganham um novo e vibrante fio. Vejo Pedro regularmente. Ele está reconstruindo sua carreira, com humildade e um novo brilho nos olhos. Nossa relação, antes um tecido frágil e sintético, agora é de linho puro, forte, natural e que fica mais bonito com as marcas do tempo. Às vezes, sentada na minha sala de costura, eu penso naquela assinatura, naquele contrato, aquele risco de tinta que quase me custou tudo, e entendo que o arremate mais importante da minha vida não foi o que dei em um vestido de noiva ou em uma barra de calça. Foi o que dei naquela relação com meu filho. Um ponto final na mentira, para que pudéssemos, juntos, começar uma nova costura, com a linha inquebrável do respeito e da verdade. E essa, eu sei, é uma costura que jamais se desfará. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.